Anos atrás, eu tive uma experiência com Deus que foi muito marcante, né? Na verdade, exatos 8 anos atrás. Isso aconteceu em agosto de 2012. Fui com a minha esposa para, durante 2 semanas, pregar em vários lugares da Índia, né? Apoiando uma missão, né, para a qual temos sido parceiros já há muitos anos, que é a missão Adore. Né? Um amigo nosso está à frente da missão, o Naya, fez toda uma agenda para que a gente pudesse conhecer, né, os trabalhos deles, a maneira linda com que eles trabalham com escolas, né, uma estrutura fantástica de escola que tem permissão do governo para ensinar baseado na Bíblia. Lembrando que na Índia, né, conversão é algo proibido por lei, além da própria questão cultural. Antes da lei tem essa questão da proibição. A Índia ainda é um lugar que tem perseguição ao evangelho. Aliás, o problema da perseguição lá não é só ao evangelho. A qualquer religião que pregue algum tipo de conversão. Então, por exemplo, se você assistiu aquele filme Quem Quer Ser um Milionário, que retrata muito bem a vida da Índia, tem um momento onde os hindus estão entrando em confronto direto com os muçulmanos, porque os muçulmanos pregam conversão. Então, a Índia, ela não só é berço do hinduísmo, do budismo, mas ela tem todo tipo de isso que você puder imaginar. Muitas crenças convivem. O problema não é que alguém tem uma crença diferente. É que eles acreditam que do jeito que a pessoa nasce, ela tem que viver e morrer. Né? Então toda aquela visão do sistema de castas eles aplicam também na questão religiosa. Então, na casta que você nasceu, né, na qualidade de vida social, familiar, é assim que você vive, nada se muda, e eles sempre se moveram em cima disso. Então, um hindu, por exemplo, que ouve um ocidental dizer que se converteu ao hinduísmo, ele tem vontade de rir daquilo. Eles, como se converteu? Ou você nasce hindu, né, ou você nasceu qualquer outra coisa e continua o que você está. Então, eles não tentam converter, mas não aceitam conversão. E esse é um desafio para a igreja, porque o nosso negócio é conversão, né? É a nossa missão. Então, o que acontece? Quando chegamos lá, uma das primeiras reuniões que tivemos foi um batismo. E esse batismo foi feito em secreto, uma reunião escondida, porque o batismo é um dos maiores atestados públicos de que alguém mudou de fé e está professando a nova fé. Eu lembro que no final do batismo, e foi uma alegria poder ajudar a batizar aqueles indianos convertidos no final do batismo, né? Esse amigo nosso missionário dá um sinal para mim e fala: junta as coisas, vaza, vamos embora, vamos pro carro agora. E nós saímos literalmente correndo. Ele falou: cara, vazou notícia do batismo, pode ser que termine em perseguição, né? Nós não temos nem certeza, mas é melhor não estar aqui para ver. E nós sempre foi tenso, até porque eu não estava sozinho, eu estava com a minha esposa, né? Esse missionário Naya com a esposa dele, e nós nos mandamos. E eu me lembro, em vários lugares que nós somos, eu sempre perguntando para ele: tá tranquilo, precisamos nos preocupar aí com a questão de perseguição? Ele: não, tá tudo tranquilo. Até que o último grande evento que nós tivemos, né, foi numa cidade chamada Landi, fica na região de Shirdi. Era um culto em praça pública. Eu falei para o Naya: mas nós podemos fazer o culto em praça pública? Ele falou: pode, o que você não pode fazer é apelo de conversão. Então, tinham várias igrejas deles da região que se concentraram, montaram um palco na praça pública. Então, assim, era curioso, porque a praça estava no meio de 4 templos. Um deles era um templo ortodoxo cristão, um era uma mesquita, um era um templo hindu, mas eu lembro que naquele cenário de diversidade, ele falou: não tem problema, você só não faça apelo. Ele me mostrava de longe: aquela turma vestida daquele jeito são muçulmanos, aquele outro grupo maior no canto vestido daquela forma são hindus, aquilo é uma seita específica, um desdobramento do hinduísmo. Ele falou: eles estão tudo de curioso e vão assistir, você só não pode chamar ninguém a uma mudança de fé. Eu falei: não, tranquilo. Né? E eu lembro que na hora que eu fui começar a pregar, uma frase pulou da minha boca. A sensação que eu tinha que aquilo não veio de mim mesmo. Eu, pelo menos, não tinha planejado. Eu me vi dizendo assim: eu estou aqui para anunciar a palavra do Deus vivo e verdadeiro, o único Deus vivo e verdadeiro. Né? Os indianos creem em milhões de deuses, literalmente milhões. Quase tudo lá é Deus. Você já ouviu o ditado que tem tribo que tem mais cacique do que índio? Pois lá tem mais divindade do que gente para adorar as divindades. E eu comecei dizendo: estou aqui para anunciar a palavra do Deus vivo e verdadeiro, né, que confirma a veracidade da sua palavra por meio dos sinais que a acompanham. E depois de eu ter falado isso, eu até assustei com aquilo, e dentro de mim comecei a pensar e orar: tomara que alguma coisa aconteça, porque agora eu já, né, anunciei isso. Bom, poucos minutos depois de ter começado a pregar, o clima, o tempo foi mudando rapidamente. Né? Poucas vezes eu vi um cenário de uma mudança climática tão rápido, e de repente um cenário de chuva foi se formando,
E eu só pensava comigo mesmo, tomara que não chova agora. Um culto em praça pública, a gente totalmente exposto, eu imaginando com a mentalidade do Brasil, eu falei, se aqui não fica um, talvez nem o pregador. Né? E aquela preocupação, mas aquele cenário foi mudando e a chuva veio. E quando começou a chover, antes de constatar que ninguém levantou para ir embora, minha primeira preocupação foi pensar, meu amigo, nós estamos no meio de uma batalha espiritual, de uma guerra, eu acho que não oramos o suficiente, né? O inimigo vai atrapalhar o que era para a gente estar vivendo em Deus, mas ninguém levantou, ninguém ia embora. Eu percebi que o meu intérprete, né, a gente molhado, lavado debaixo daquela água, caía, ele foi ficando cada vez mais empolgado, isso que com a chuva, a gente estava usando um microfone, um sistema de som muito precário. Eu contei acho que uns 3 choques que ele levou, porque assim, de repente, uma hora para outra ele dava um grito, trocava o microfone de mão, ficava mexendo a mão, e a sensação que eu tinha aquilo dando choque, eu preocupado com o meu, mas eu vi que ele estava cada vez mais empolgado, o povo não ia embora, aqueles curiosos do fundo começaram a chegar mais perto, e eu não entendi nada, eu só preguei, no final tive o cuidado de não fazer o apelo. Então, alguns líderes ali da cidade nos recepcionaram, eles têm um ritual de boas-vindas parecido com aquela coisa dos havaianos, põe colar de flor e tal, eu ainda tenho, né, essas fotos, e não demorou muito tempo. O Naya, esse missionário, que tinha mostrado até o lugar que a gente ia comer, eles preparando uma comida no chão, tô falando no chão, um formato que não tem um fogão, mas tudo limpinho, bem feito, né? Eles estavam com muito cuidado, porque a gente que é de fora sente muito a diferença de alimento, de tempero, tudo lá. E ele já tinha me mostrado, né, feito propaganda, de repente ele olha para mim e dá um sinal e diz, ó, vamos pro carro, vaza, vaza. Eu falei, o que está acontecendo? Ele me deu um sinal assim, ó, não vou falar, depois a gente conversa. Eu entendi que ele não queria assustar nossas esposas, mas deduzi que pudesse alguma coisa com a perseguição, e nós entramos no carro e fomos embora. Foram horas viajando, né? No mínimo umas 6 horas de viagem. E eu brinco que até hoje eu lembro daquele almoço que eu não comi porque eu fiquei com uma fome na viagem. E a gente pedia para ele parar para a gente comer algo, ele dizia, não, aquela comida eu pedi para eles fazerem com um tempero diferente. Se eu parar aqui no meio do nada, que não tem comida industrializada, para você comer o que o povo come aqui, vocês não aguentam, vocês vão passar mal, né? E lá foi a gente com fome, e eu sei que no outro dia já íamos embora, e eu só acabei descobrindo essa história depois de ter chegado no Brasil. Ele me chama pelo Skype, na época, né, 8 anos atrás, nossa reunião, e ele falou, meu amigo, deixa eu te contar o que aconteceu aquele dia. Você percebeu que ninguém foi embora com a chuva? Eu falei, percebi, achei que aqui seria que nem no Brasil. Ele falou, Luciano, o que você não sabe é que estava perto, até hoje a gente fica tentando fazer as contas e ter algo preciso. Ele um dia desse me viu falando isso numa mensagem, porque eu estava contando que fazia 6 meses que não chovia. Ele falou, Luciano, não tem, essa conta que você está falando de 6 meses não fecha. Tem que ser de 9 a 11 meses, estava perto de 1 ano sem chuva. Agora, eu me levanto para pregar, não estou sabendo disso, porque eu vim de uma outra região da Índia pouco antes, que lá tinha chovido tanto. Nós, por exemplo, em Varanasi, não pudemos entrar no rio Ganges de barco por causa da cheia. Então achei até que era época de chuva em todo lugar. Ele falou, não, são regiões distintas. Ele falou, imagine você saindo do sul e indo para o Nordeste. Ele disse, fazia quase 1 ano que não chovia. Aqueles hindus já tinham pedido para os milhões de deuses deles sem sucesso. Você levanta a pregar e diz que vai anunciar a palavra do Deus vivo e verdadeiro, que confirma a verdade da palavra por meio dos sinais. Enquanto você está falando, começa a mudar o clima rápido daquele jeito. Eu falei, mas aí não muda? Não é coisa do lugar. Ele falou, não. E, de repente, a chuva veio. Ele falou, os hindus começaram a olhar e dizer, o Deus dele funciona. Ele falou, e essa é a razão porque eles foram aproximando para te ouvir. Agora, os chefes dos hindus, sabendo que ia terminar em conversão, já estavam falando em pegar você, em pegar nós, e é por isso que a gente se mandou sem o almoço. E eu brinquei quando eu vi isso, falei, agora eu te perdoo pela fome que eu passei.